O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido e o oncologista Nelson Tait assumiu o cargo em meio à pandemia do coronavírus. Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro formalizou ontem a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o que foi classificado por ele, inclusive, como um divórcio consensual. Para o lugar de Mandetta, vai assumir o cargo o oncologista Nelson Tait, que já começou a tomar pé da situação. Ele vai conversar com a equipe técnica lá do Ministério, que ainda está um tanto quanto abalada com a substituição de Mandetta, que já se comprometeu a ajudar agora durante essa fase de transição. Os principais assessores do ministro também garantiram que só vão deixar os cargos depois de passado esse período inicial em que o novo ministro vai precisar conhecer como é que funciona a estrutura do ministério e também como funciona o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde. O presidente Bolsonaro voltou a defender que é preciso pensar na vida sim, mas também no emprego das pessoas. Sempre falamos em vida e emprego. Nunca emprego e economia de forma isolada, nunca. Desde o começo, eu busquei levar uma mensagem de tranquilidade. O clima quase de terror se instalou no meio da sociedade. Ainda de acordo com o presidente, nesse momento é preciso ter uma abordagem mais ampla. É preciso ir além de somente recomendar que as pessoas fiquem em casa, o que, segundo ele, não foi feito por Luiz Henrique Mandetta. Junto com o vírus veio uma verdadeira máquina de moer empregos. As pessoas mais humildes começaram a sentir primeiro o problema. Estas não podem ficar em casa por muito tempo. Então não é aquilo que a gente gostaria de fazer, é aquilo que pode ser feito. O ministro que entra, Nelson Tait, se mostrou bem alinhado ao discurso aqui do Palácio do Planalto, com afirmações que agradaram em cheio ao presidente Bolsonaro. Quando você se preocupa em levar saúde e bem-estar para a sociedade, você trabalha o cuidado em saúde, mas você tem que trabalhar várias outras coisas, dentre elas a estabilidade, a parte econômica e educação, por exemplo. Nelson Tait alerta, no entanto, que para avançar na flexibilização das medidas será necessário testar a população em larga escala, que só dessa forma será possível saber com certeza em que ponto da pandemia o país está. Ele só não explicou de onde virão esses testes. A estratégia de hoje, só testar os pacientes graves, foi definida exatamente por conta da dificuldade em se adquirir o produto. A equipe atual lá da saúde tinha anunciado, inclusive, que a ideia era iniciar os testes para saber quem já tem imunidade, para possibilitar a tal volta à normalidade. Nelson Tait admitiu que, como nesse momento nós conhecemos pouco a doença, ainda não sabemos lidar totalmente com ela. O novo ministro ressaltou também que, inclusive, não dá para dizer quando o pico da doença vai acontecer, que é preciso acompanhar para ver o que acontece. Agora a gente tem que ter um foco muito grande em colher dados de qual é a prevalência, qual é a incidência e a prevalência dessa doença, seja dos infectados, seja dos que curaram, a gente vai ter dados que morreram. Quando você combinar esses dados todos, vai ser muito mais fácil a gente enxergar o que acontece e traçar políticas e ações. Com base no último balanço aqui do Ministério da Saúde, que mostra que nós já temos 30.425 casos confirmados de coronavírus, com 2.105 mortes, um aumento de pouco mais de 2.100 casos nas últimas 24 horas e 188 novas mortes, Nelson Tait admitiu que talvez não seja a hora de abandonar as medidas de contenção, uma vez que, segundo o novo ministro da Saúde, dificilmente boa parte da população brasileira já tem os anticorpos contra a doença, o que permitiria a volta à normalidade, tanto defendida aqui pela equipe política do governo. Nesse momento, a gente vai provavelmente, eu posso estar completamente errado, mas a gente vai ter uma situação em que a gente dificilmente vai chegar naquele número que teoricamente daria uma imunidade para uma sociedade,
E a gente vai ter que discutir, sim, como é que vai ser a vida das pessoas. Eu prefiro falar da discussão da vida do que discutir economia e emprego, porque isso já ficou uma coisa pode dar uma conotação um pouco marcada. Ainda segundo o ministro, as decisões serão tomadas dia a dia, com base no avanço da doença e do comportamento do vírus aqui no país. Diante da possibilidade do surto da doença ainda demorar a ser controlado, o presidente Bolsonaro pediu responsabilidade aos demais poderes e, de quebra, atacou diretamente o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que estaria, segundo Bolsonaro, direcionando o país para o caos. A reclamação é por conta do projeto aprovado recentemente na Câmara que prevê socorro para os estados sem qualquer tipo de contrapartida. Pela proposta, o governo federal terá que compensar qualquer queda de arrecadação que os estados tiverem. O governo torce agora para que a proposta seja derrubada lá no Senado. O governo não é uma fonte de socorro eterna. Em nenhum momento eu fui consultado sobre medidas adotadas por grande parte dos governadores e prefeitos. Tenho certeza que eles sabiam o que estavam fazendo. O preço vai ser alto. O presidente aproveitou também para criticar as ameaças de alguns estados de tomarem medidas mais duras contra as pessoas que desrespeitarem as medidas de isolamento. Ele garantiu que jamais vai retirar o direito constitucional de ir e vir. Segundo Bolsonaro, o remédio não pode ter o efeito colateral mais danoso que a própria doença. De Brasília, Luciana Verdolim.